Agora deixa eu te contar uma curiosidade. Isso aqui eu nunca contei em lugar nenhum. O link do podcast completo está na descrição. Eu não sou um cara de fazer react. Uhum. Eu só faço react se alguém fala de psicologia, saúde mental e fala bobeira ainda. Uhum. Mas eu tinha feito uma leitura neurolinguística do Ramon, se eu não me engano, no Arnold Ohio 2022. Uhum. 2023, não me recordo. 22 foi quando ele ganhou? Não, 22 Não. ele não... Ele pro ganhou Vícios. 23. Ele perdeu Ah, não, ele perdeu pro Visser em 24. Foi 24, então foi 24. Ele ganhou 23, perdeu E 24. eu falei assim, o Ramon não estava naquele palco. E todo mundo falando, porque ele fez finalização em 6 semanas. Então eu falei, cara, o Ramon não estava naquele palco. No vídeo eu falei. Ele não estava ali. Ele estava fisicamente, na cabeça dele não estava. Ele estava olhando para o lado, parecia que ele estava procurando alguém gesticulando ou mostrando alguma coisa para ele, mas aquele não era o Ramon. E muitas vezes eu falo, o atleta atualiza e manda aquela atualização, né, cara? E a atualização é quando acorda. Uhum. Aí sai com aquela atualização. E aí eu chego assim, esses dias eu fiz isso com uma atleta minha, que ela mandou uma atualização com a cara séria, e eu fui lá e coloquei na imagem, editei a imagem, coloquei um emojizinho sorrindo. Falei, agora ficou bem melhor essa atualização. Pô, eu tava acordando e eu falo, poxa, olha, a vida é um hábito. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, não sei se você já leu, Não. mas é fantástico. E o comportamento da gente são hábitos repetidos, aprendidos. Então eu muitas vezes eu puxo a orelha do atleta e falo assim, você tem que atualizar como se você estivesse posando no palco, sorrindo. Por quê? Porque vai se tornar habitual. Uhum. E cara, quando eu vi o Ramon de novo, e assim, foi até antes, quando eu vi o Ramon, quando ele suou no palco, eu falei assim, esse Ramon aí é o Ramon que fez o trabalho. Ele está descansado. Porque ele suou, ele não desesperou. Eu me recordo claramente dele fazendo assim, Uhum. do Huff falando alguma coisa com ele se limpando, mas ele manteve pleno. E as pessoas me perguntavam, por que você está defendendo? Eu falei, não estou defendendo. Esse é o cara que fez o trabalho. O cara que não fez o trabalho, ele desespera. Ele não estava desesperado. Ele estava, eu fiz a minha parte, se não deu certo. É porque não... Então você, do ano de 2024, o Ramon que perdeu pro Visser e o Ramon que ficou em quarto no Mr. Olímpico, que suou no palco. Você disse que o de Ohio não fez o trampo e o de Olímpico, que ficou em quarto, fez? Não, eu digo que Pelo que você conseguiu ler? Eu digo que o de Ohio, ele não estava feliz fazendo o que ele estava fazendo. Ele passava a impressão de não estar ali, presente mentalmente. E no Olímpia, ele estava de alma lavada. A tua leitura é excelente. Eu não estava cuidando do Ramon na época, mas aquele Ramon que suou, né, quem estava com ele na época ali, toda a equipe, cara, ele fez 100% tudo que tinha para fazer. O Ohio foi aquela preparação de 6 semanas, tudo. Ele trabalhou para dar a resposta de tudo que deu errado lá em Ohio, perdeu pro Visser, ele tomou um hate lascado naquele Olímpia. Aí chegou lá, suou, deu tudo aquele problema. Até hoje ele fala, cara, não sei o que aconteceu, mas aquele Ramon tinha feito 100%. Eu posso te falar o que eu acredito que aconteceu. Fisiologicamente, quando a gente é inerente, quantos palcos você subiu? Uns 12, 13. Em algum sua barriga não gelou? Você não ficou... Não, a sensação É sempre sempre uma novidade. Então, a gente sempre tem um grau de ansiedade. E existem 3 níveis. Né? A ansiedade ruim, que é uma ansiedade que paralisa. A ansiedade, que é aquela ansiedade do futuro que te faz correr. E a ansiedade boa.
E essa ansiedade boa é a ansiedade que te coloca no ápice de contração, de liberação de noradrenalina, de todo o contexto. Uhum. Só que se ocorre algum erro na finalização, e não um erro do atleta, um erro que às vezes sobrou um pouquinho de água, ou que o timing do diurético não foi, ou seja o que for, tá? Uhum. Ou até mesmo entrou um pouco de açúcar demais e aumentou esse pico glicêmico, faz com que o que ele tem de água, seja intramuscular ou extra, jogue para fora. Então, quando a gente junta palco do Olímpia, o maior palco do mundo, vindo de todo o hate, ele tinha o grau de ansiedade ok, um ser humano normal, porque ele não é uma máquina, e talvez numa possível manipulação ali que não foi tão assertiva, essa água saiu. Mas a paz de espírito e a tranquilidade dele de falar assim, eu fiz o meu. Então, ó, tipo, tô de alma lavada. Ele acabou, pá. E eu te falo, eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com o Ramon 2 vezes na vida. Uma foi em Curitiba, inclusive, quando a gente palestrou junto. Uhum. Eu falei, cara, esse cara aí é o cara que vai ganhar o Olímpia. Naquela época eu falei isso. Ele vai ganhar o Olímpia. Ele não precisa de... Tipo, ele só precisa acertar aí o que erraram. Mas dessa vez não foi ele que errou. Agora deixa eu te contar uma curiosidade. Isso aqui eu nunca contei em lugar nenhum. Comecei o trabalho com o Ramon. Aí, quando a gente voltou, conversou, foi início de 2025. Eu tinha acabado de iniciar com o Derek. E daí eu tive uma reunião com o Ramon e a gente falou, cara, aqui a gente precisa conversar, porque a gente já tinha trabalhado junto em 2022, ele tinha sido a primeira vez top 2 no Olímpia. Aí a gente encerrou 2023 e voltou 2025. Então a gente teve uma conversa e eu tenho isso hoje com todos os meus atletas. A gente vai iniciar um trabalho, as obrigações de cada um, até onde cada um tem que entregar, tudo alinhado, porque esse combinado depois não sai caro, né? Uhum. Então a gente tinha algumas coisas ali em relação que a gente tinha que melhorar de 2022. Eu falei, Ramon, pose. Cara, eu pensei nesse cara aqui. Ele pegou o celular assim, o que você acha? Eu falei, pô, Pajé? Pajé é meu padrinho de casamento, cara. Com certeza. Pajé foi meu primeiro treinador. É mesmo? O Pajé me apresentou o bodybuilder, cara. Ele fez minha primeira preparação e quando ele começou, daí ele foi árbitro numa época, e daí quando ele focou em pose, eu fiz várias palestras junto com ele, que eu era o modelo, que eu estava me preparando. Então o Pajé ia dar um curso sobre pose, era eu que era o atleta. E cara, o Pajé ele fala bastante, né? Então, duplo bíceps, cravava. Então, aqui nessa pose, a perna isso, a gente tem que trazer esse conjunto. 15 falando, e eu na pose. Peitoral melhor lado. Cara, quando aquele campeonato lá eu posava tipo uma estátua e ficava. Ah, tá, Ramon. Horários, vamos definir horário e tal, não sei o que. Eu falei, tá. Eu quero que você vá para os Estados Unidos comigo. Eu tô treinando o Derek e quero que você passe algumas temporadas lá. Daí ele falou, Ramon é um cara muito de casa, assim, né? Muito família. Aí eu falei, cara, que ele falou pra mim no vídeo que a gente inicia os trabalhos, que ele vem, a gente se cumprimenta, ele dá o elástico pra mim. Ele fala assim, se me ajuda a chegar no Olímpia, eu falo, só se for pra ser campeão. Daí ele falou, se for preciso comer pedra, eu vou comer pedra. Aí eu falo, você falou que se fosse preciso comer pedra, você ia comer pedra. Daí ele, não, eu vou. E aí, cara, com o Derek, essa questão de mindset do Derek, que eu tava falando aqui antes, somou demais pro Ramon. Ele conviver com o Ramon conviver com ele, e tipo assim, às vezes a gente acabava o treino e ia fazer pose. Então a parte técnica tava com o Pajé, o Derek às vezes pitava alguma coisa, mas ele chegava, Ramon, você tá muito assim, cara. Eu preciso que você um pouco mais de confiança. Não, assim já passa um ar de arrogância. Eu preciso que você olhe aqui. O sorriso, a confiança. Então, cara, o Derek deu esse tipo de aula pra ele. É um cara que já era 2 vezes campeão, né? E quando a gente chegou para fazer o guest pose lá em Pittsburgh, a gente chegou em Pittsburgh ano passado, um dia antes tem uma avaliação com o Tyler, com o Bill
e o Jim Mannion tava junto. O Ramon começou a posar, ele começou a escorrer, cara, escorrer. Tanto que o Derek tinha saído da sala de pose, quando o Derek voltou, falou: você tomou banho? Suando muito. Aí quando acabou, eu falei: ô Ramon, você ficou muito nervoso? Ele falou: cara, a hora que eu olhei pra eles, eu lembrei a cena do palco do Olímpia, eu suando e eu fiquei muito nervoso. Aí eu falei: cara, amanhã no guest pose ele não pode suar. Aí eu cheguei, antes do guest pose, dei um comprimidinho pra ele, falei: Ramon, esse remédio aqui não vai te fazer suar. Depois eu te conto o que era. Cara, ele posou, não pingou nada, nada aconteceu, confiante e tal. Então veio como que uma ferramentinha ali ajudou. Mas assim, cara, placebo funciona para 33% das pessoas. Então assim, se a gente tiver 3 pessoas com dor de cabeça e der uma pílula de farinha para 3 pessoas, uma vai parar de ter dor de cabeça. Eu não sei se o Ramon faz um trabalho psicológico. Conversei algumas vezes, acho que conversei com a Vit, que acho que a gente acabou não fechando nada. O ano passado eu estava com 14 atletas classificados para o Olímpia. Na Classic eu tive o Livinho, mas não conseguiu ir por causa disso e tal. E eu sempre olhei para o Ramon e falei assim, é aquela coisa assim, sabe quando você olha, eu olho para ele e falo assim, dá para extrair um pouquinho mais do mental. E assim, não vou falar que eu conseguiria extrair um pouquinho mais, porque eu acho que você e o Pajé fizeram isso muito bem, e talvez eu não sei se tem mais de onde exprimir, mas vocês mostraram uma excelência nisso absurda. Eu sentia muita falta, porque eu falo com meus atletas assim, e quando eu falo meus atletas eu só cuido da cabeça, então é meu só porque, para falar meu, né? Você precisa entrar no palco para dar um show. O árbitro tá ali, tá entediado, já viu um monte de gente de sunga ou de biquíni. Você precisa dar um show, você precisa dar um sorriso, você precisa ter uma ligação, olho no olho, passar confiança, sentir seguro. Às vezes você está fazendo a pose e está hiperventilando. Hiperventilando, você demonstra insegurança ou falta de saúde. Falta de saúde não é você. Seu rosto tá bom, pô. Então você tá ansioso. Quanto mais ansiedade você demonstra no palco, mais insegurança. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente tem até um artigo que mostra, né, que acho que o recrutamento de fibra melhora em 27% quando você tá confiante no que você está fazendo. Então, se a gente pensar nisso numa contração muscular, 27% é quase 1/3. Dependendo do ângulo da musculatura. Muda muito. Muda totalmente. Bom, cara, por que ele não tá preso ainda? Ué, você que vai ler, tá? Tá. Eu não vou ler. O Cariani era um cara assim, no começo, eu sempre tratei bem, que ele falava assim, esse cara, falando de mim. Mas ele falava o seu nome? Falava de mim. Aí eu falei, cara, assim,